Obrigado, pastor Sérgio. É uma alegria estar aqui. Boa noite a todos. Eu realmente me sinto em casa. Conheço realmente alguns membros aqui. Ultimamente conversei bastante com o Everton, mas já trabalhei com o Rezende. O William corta o meu cabelo. Desde a época que eu tinha cabelo, agora já está acabando os cabelos, está diminuindo, mas há muito tempo já tenho a alegria de estar com muitos membros daqui da Igreja Betel. E trago aqui também um abraço da Igreja Batista do Japuí a todos vocês também, como igreja irmã. Amém? Ali atrás está sentada a minha esposa. Ela está com meu filho ali no colo, é por isso que ela não vai se levantar. Do lado dela está minha filha ali no bebê conforto, que também está bem instalada ali dormindo. Do lado está a minha sogra, minha querida sogra Graça. Aqui na frente tem meus 2 cunhados, do outro lado também tem mais 2 cunhados, e meu cachorro está preso lá fora, trouxe todo mundo. Brincadeira, o cachorro não veio não. Mas para mim é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Normalmente uma garrafinha dessa daí me dá umas 2 horas de pregação. Todos estão prontos, amém? Gostei de ver, irmãos. Quando o Redney me deu a alegria de me convidar para este momento, ele compartilhou comigo esse tema, agora e para sempre. E aí, desde aquela época eu fiquei pensando sobre essa parte do subtítulo, que fala a necessidade de vivermos o hoje na perspectiva da eternidade com Cristo. E ao pensar um pouco sobre isso, eu já comecei a orar e clamar a Deus sobre o que Ele traria através da minha vida para abençoar hoje a Igreja Betel. E num estudo que eu estava realizando com um membro da igreja, novo convertido, nós tivemos a oportunidade de ler um versículo. Eu gostaria de ler ele junto com vocês. Se encontra em João capítulo 5, verso de número 24. Ele não vai ser o nosso texto base, mas vai ser importante para nós entendermos o que significa essa eternidade na nossa vida já hoje. João capítulo 5, verso de número 24. Todos estão comigo, amém? Diz assim o texto: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Amém? Algumas coisas importantes nesse versículo que a gente precisa entender. Primeiro, a vida eterna está acessível a todas as pessoas, mas só quem tem a vida eterna é aquele que ouve a palavra e crê em Deus. Só tem a vida eterna quem ouve a palavra e crê em Deus. Se não ouviu, não tem como crer, não tem vida eterna. Se ouviu, mas não crê, não tem vida eterna. Mas se ouviu, creu, tem a vida eterna. A expressão vida eterna já nos dá alguns indícios muito importantes. Nesse texto aqui a gente pode entender, por exemplo, que vida eterna é mais do que uma expressão, mas ela traz uma ideia de algo que Deus nos dá por toda a eternidade. Então isso já tira aquele peso e aquele tipo de pensamento que talvez paire pela sua mente, pelo seu coração de: será que por acaso é possível perder a salvação? Não. Aquilo que Deus dá eternamente é eterno. E Deus nunca volta a sua palavra atrás. Se Ele deu a vida eterna a você, é sua. Importante também entender que dentro desse texto vai mostrar que vida eterna, ela não tem uma característica simplesmente de tempo. Não é algo que a gente vai viver só lá no futuro, lá no céu. Porque o versículo claramente se encontra no presente. O texto diz: ouve a palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. É aqui, é agora, é hoje.
E o texto diz: não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. É aqui, é agora. Pessoas que já passaram da morte para a vida. O que Jesus está falando aqui é sobre você, é sobre mim. Interessante que Jesus ele tem uma maneira de lidar com sermões. Muitas vezes ele falava e depois mostrava a prática. E outras vezes ele mostrava a prática e depois gerava através daquilo um sermão de orientação. Nesse texto aqui em específico, Jesus ele está falando sobre algo que ele tinha acabado de fazer. E esse é o texto da mensagem dessa noite. Volte comigo aí alguns versos. A gente vai ler no capítulo 5 mesmo de João, mas agora do verso 1 ao 9. Um trecho de uma cura de Jesus, que certamente você conhece, e que vai nos dizer muito sobre esse verso 24, falando sobre vida eterna. João 5, de 1 a 9, diz assim: passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Nele ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Pegando a sua maca, começou a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós acabamos de ler o teu texto sagrado. Essa tua palavra, Senhor, que é a verdade. E o Senhor sabe e conhece a nossa dificuldade de entender e de compreender com clareza questões espirituais. Nós somos limitados, Pai. Por mais que nós venhamos a nos esforçar, se o Teu Espírito Santo não revelar a cada um de nós a Tua vontade aqui essa noite, nós vamos sair daqui vazios. É por isso que cada um de nós, nesse momento, Pai, se coloca prostrado diante de Ti, clamando ao Teu nome: por favor, Jesus, por favor, venha e fale conosco. Nós precisamos ouvir tanto a Tua voz. Cada um de nós chegou aqui numa situação tão específica, e sabemos que o Senhor tem um jeito específico de falar conosco, a cada um de nós, segundo cada uma das nossas necessidades. Pai, nós clamamos a Ti neste momento: por favor, fale conosco. Nós clamamos pela Tua graça, Pai, porque reconhecemos que não merecemos. Nós sabemos que não merecemos nada que venha de Ti, mas conhecemos o Teu amor. Sabemos que o Senhor é desejoso de nos transformar. Por isso, Senhor, nos torne aptos para uma transformação essa noite. Trabalha no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos estar vivenciando um aprendizado claro da Tua palavra e que nós possamos viver a prática disso ainda hoje para a honra e glória do Teu nome.
O Senhor sabe da dureza do nosso coração. O Senhor sabe o quanto nós precisamos, mas o quanto nós resistimos também. Por isso eu peço, Pai, que Teu Espírito Santo de maneira poderosa venha nos transformar. Que essa noite nós possamos compreender o que seja a vida eterna. Que nós possamos entender quão maravilhosa é a ação poderosa de Cristo em nossas vidas. Mas que também possamos entender a nossa parte em tudo isso. Individualmente, Pai, eu me coloco em Tuas mãos. Peço que o Senhor me controle. O Senhor sabe o quanto eu sou orgulhoso e muitas vezes arrogante. E eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor, com Teu poder, não permita que eu venha atrapalhar. Não permita que nada de mim venha sair da minha boca, Pai. Mas que eu possa ser plenamente utilizado para o Senhor, pelo Senhor, para a honra e glória do Senhor. Que ao final desse tempo nós possamos estar mais próximos de Ti. E que toda a honra e toda a glória seja somente a Ti, Jesus. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando eu estava estudando esse texto, uma coisa que já de cara veio à minha mente, lendo e relendo, é duas perguntas. Essas duas perguntas eu gostaria que você pensasse um pouquinho nelas e que depois você perguntasse para a pessoa do seu lado para ver se você chega a uma conclusão. A primeira pergunta é: se tinha tantas pessoas naquele lugar, por que que Jesus curou só um homem? Em várias outras passagens diz que Jesus curava todos os enfermos e expulsava os demônios daqueles que estavam vivendo essa opressão. Mas nesse texto diz que havia muitos doentes naquele lugar e que Jesus só curou um. Então a primeira coisa que eu queria que você pensasse é: por que Jesus só curou um enfermo? E a segunda pergunta é: por que Jesus perguntou para o enfermo se ele queria ser curado? Com certeza você leu o texto, você deve ter até parado para pensar, mas por que que Jesus pergunta para o enfermo se ele quer ser curado? Me parece meio estranho, não é? Então pensa nessas duas questões. Pensa nessas duas questões e depois conversa com a pessoa do seu lado. 2 minutinhos para você fazer isso. Se você brigou com a pessoa do seu lado, eu vou fazer 1 minuto de oração, e aí, enquanto todo mundo está de olho fechado, você vai estrategicamente, troca de lugar,
Brincadeira, irmão, eu não vou fazer isso. Puxa a conversa com a pessoa aí do seu lado. Se ela estiver dormindo, acorda ela e pergunta para ela. Vamos lá, irmãos. Conseguiram chegar a uma conclusão? Alguns sim, outros não. Tem gente que acha, né? Com certeza alguém lembrou daquele pastor muito famoso aí da mídia, que acha que Jesus é um brincalhão, né? Que ele fala aquelas perguntas óbvias, né? Você quer ser curado? Não, estou aqui só admirando a paisagem, tá um tanque tão legal aqui, né? Será que essa era a ideia de Jesus? Eu até gosto de mensagens bem-humoradas, mas eu não creio que essa situação Jesus estava fazendo uma piada. Mas vamos tentar entender o porquê Jesus fez essa pergunta, e por que foi para esse homem específico, e por que ele só curou esse homem específico naquele lugar onde tinham uma infinidade de enfermos. Acompanha aí com a sua Bíblia aberta, eu costumo pregar citando versículo por versículo e você vai acompanhando comigo a mensagem. No versículo de número 1 diz assim: passado certo tempo, se você voltar no capítulo 4, você vai ver que Jesus ele percebeu que ele estava começando a ser perseguido de uma forma mais enfática ali pelos fariseus. Então ele resolve sair da Judéia e ir para Galileia. Nesse caminho ele vai passar por Samaria, onde ele encontra ali a mulher samaritana, tem aquela conversa com ela, vai para Galileia, faz mais um milagre e ele está voltando agora para Jerusalém, porque o texto diz que houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O texto não dá indicação de que festa seja essa. A gente não sabe. Existem algumas festas tradicionais judaicas, como a Páscoa, como o Pentecostes, que a gente conhece ali do livro de Atos, que faz com que uma caravana de judeus do mundo inteiro se reúnam em Jerusalém. Então a cidade fica super lotada. Parece centro de São Vicente no final de ano, sabe? Na época de Natal e tal. Imagina mais ou menos assim. A gente não sabe se era especificamente uma festa dessas. Mas ao que parece, sim. Apesar de não ter referência de que festa era. Porque ao saber da festa, Jesus se move para aquele lugar. O texto diz que ele subiu para Jerusalém. E você deve saber que Jerusalém ficava no alto de um monte, então a expressão é como normalmente a gente fala que vai subir para São Paulo. Então a expressão é mais ou menos nessa linha. O texto diz que Jesus, por causa da festa, resolve ir a Jerusalém. Verso 2 começa uma explicação aí de João dizendo o seguinte, João é quem escreveu o livro, né? Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém havia uma entrada que se chamava a Porta das Ovelhas. Obviamente, ali se passava uma grande quantidade de ovelhas, provavelmente não naquele tempo, mas em tempos anteriores. Já existe a citação dessa porta lá em Neemias. O texto diz que ali perto há um tanque, na expressão dele, né, chamado Betesda. Alguém sabe o que significa a palavra Betesda? Alguém tem uma Bíblia de estudo aí para dar uma fuçadinha assim? Casa de misericórdia, muito bom. Existe possibilidade de outras expressões aí, mas provavelmente o nome é exatamente esse. E significado é casa de misericórdia. A sequência do texto vai dizer que essa expressão é da língua dos hebreus, que aí no texto é o aramaico. O texto diz que nela tinha 5 pórticos. Pórtico é uma cobertura, onde um lado tem uma parede assim, deveria ser tão alto quanto essa aqui, e do outro lado haviam muitas colunas. O texto diz que tinha 5 pórticos. Talvez você imaginando uma construção com 5 pórticos, talvez você imaginasse um pentágono, né? Olhando de cima, mas na verdade ela tinha um formato retangular,
e era fechado no meio, como se fosse um número 8, daquela forma quadrática, mas deitado. Se você olhasse o tanque de cima, você veria esse formato, como se fosse um 8. E havia 2 locais onde tinha água, ou seja, 5 pórticos, esse retângulo e a parte do meio. Esses pórticos são a parte onde as pessoas ficavam embaixo. O texto diz que naquele lugar havia deitado uma grande multidão de doentes. Faz a citação deles aqui, eram cegos, mancos, paralíticos. A expressão paralítico é uma expressão de sequidão, na verdade. Sabe aquelas pessoas que por algum motivo não conseguem movimentar os membros? Vai gerando aquela atrofia, e de repente os membros vão definhando. É essa a ideia aqui. Interessante que todo judeu que escreve, apesar da língua aqui escrita no original ser grega, o judeu ele tem uma característica. Quando ele quer enfatizar alguma coisa, ele meio que repete com palavras diferentes. Então o texto vai dizer que ali havia uma grande multidão. Bom, se era multidão, já devia ter muita gente. Quando diz que é grande multidão, muito mais gente do que o normal. Por quê? Porque havia uma festa na cidade, você lembra? Havia uma festa. Cotidianamente, Betesda era um local cheio de doentes. Mas quando havia uma festa em Jerusalém, o número era muito maior. Muito maior. O texto ele não dá uma referência de quantidade de pessoas. Talvez porque fosse impossível contar a quantidade de doentes que tinha naquele lugar, naquele dia. João ele vai dar uma explicação aqui do porquê que tantas pessoas estavam ali naquele lugar. Em algumas versões bíblicas, o final do versículo 3 e o versículo 4 estão aí separados em conchetes. Dá uma conferida aí na sua Bíblia, se tem aí uma referência final do versículo 3 até o final do versículo 4. Se tem aí alguns conchetes aí na sua Bíblia, tem? Esses conchetes, eles têm um significado para dizer o seguinte: existe uma dúvida no texto original. Tem alguns papiros antigos que essa parte do texto existe, e tem outros que não tem. E existe uma dúvida se esse texto foi acrescentado por alguém como uma explicação, ou se foi realmente o próprio apóstolo João que escreveu. Eu sou da linha que crê que esse texto aqui foi o próprio apóstolo João que escreveu. Talvez alguns papiros tenham retirado esse trecho, porque ele pode gerar algum tipo de idolatria na circunstância ali da época. Mas creio que esse texto seja real e literal. A sequência do texto vai dar a seguinte explicação: que os cegos, mancos e paralíticos estavam ali esperando o movimento da água. Você precisa saber que apesar da expressão ser tanque, ali sempre era água corrente. Não era um local, um reservatório. Era um local onde passava uma nascente de água. Aquele local inicialmente era utilizado para purificação de animais. Mas depois de alguns eventos, mudou-se a característica daquele lugar. O texto diz no versículo 4: pois um anjo do Senhor descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água. Eu creio que esse anjo era realmente do Senhor e que esse anjo realmente exercia ali um ato de misericórdia de Deus de tempo em tempo. A sequência do texto diz: então o primeiro que entrasse ali, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Conhece alguém doente? Conhece alguém desenganado pelos médicos? Conhece pessoas que deram de tudo, se colocaram nas situações mais terríveis para conseguir curar uma doença e não conseguiram?
Imagina se essa pessoa soubesse que existe um lugar onde de vez em quando o anjo movimentasse a água, e essa pessoa poderia ser sarada de qualquer doença. Talvez você esteja doente em alguma coisa. Já pensou a possibilidade de você ser plenamente sarado? Não é extraordinário? E o texto diz que somente as 10 primeiras pessoas que entrassem eram saradas. Não é isso? Amém? Não? Quantas pessoas? Uma pessoa só? Uma só. Creio que esse seja um ponto importante do texto. João, ele não acrescentou esse ponto à toa. O que ele estava querendo mostrar ali é que as pessoas, elas tinham um sentimento, sabe? Se eu descer a água e conseguir a cura, sabe de quem é o mérito? É meu. Olha a quantidade de pessoas doentes que tem ali. E eu, com meu esforço próprio, consegui. Não sei se a sua reação foi essa, mas a minha reação ao ler o texto foi imaginar se eu estivesse naquela situação e pensei assim, qual seria a minha estratégia para descer mais rápido do que os outros? Não é assim que normalmente a gente pensa? Em nenhum momento, irmão, eu fiquei pensando no outro. E o cara está lá há 38 anos. Meu, ele é ele, eu sou eu estou aqui na beira do tanque. A qualquer movimento, fiquei pensando em casa, será que funcionava se eu ficasse direto dentro do tanque? Não, o texto diz que tinha que entrar no tanque depois que a água mexesse, então não dava, tinha que ficar esperando. Qual seria o lugar melhor? Será que eu tinha a condição de segurar em algum lugar e ficar meio que caindo assim? Porque qualquer coisa só soltava e já estava dentro d'água. Depois de ficar pensando em estratégia, eu cheguei a um padrão. Sabe qual é o padrão? Ah, rapaz, a cura, ela não depende da ação de Deus nesse caso. A cura depende do homem. É só o vencedor. É só o mais esperto, o mais rápido, que vai conseguir a cura. É só aquele que tem mérito próprio. É só aquele que consegue as conquistas pelo suor, pela força do seu braço. É só esse tipo de pessoa. É só esse que consegue conquistar a cura no tanque de Betesda. Deus, olha, Deus, eu acho que não tem muita coisa a ver, sabe? O mérito é do mais rápido. O mérito é do mais esperto. João acrescenta esse detalhe importante dentro do texto. E ele vai nos ensinar, através desses detalhes, do porquê Jesus curou um homem só. E do porquê Jesus perguntou para esse homem se ele queria ser curado. Verso 5 vai dizer, estava ali um homem, e o texto só diz que ele era enfermo. Apesar de, na minha Bíblia e na sua Bíblia, talvez no título aí do capítulo 5 está escrito, a cura do paralítico, a expressão utilizada no texto é enfermo. Pela resposta do homem nos versículos mais para frente, vai mostrar que ele tinha algum tipo de debilitação, provavelmente nos seus membros, inferiores e superiores, nas pernas e nos braços. O texto não é específico dizendo qual era a enfermidade desse homem, mas certamente essa enfermidade o impedia de se locomover. Ele estava ali, deitado, esperando a morte. Um morto-vivo. Uma pessoa sem esperança. Alguém que não tinha vida eterna.
O texto diz que ele estava enfermo havia 38 anos. O texto não diz que ele estava naquele lugar há 38 anos, ok? A gente não sabe há quanto tempo ele estava ali. A gente não sabe se ele foi ali por causa da festa, se alguém levou ele, se ele já estava há muito tempo ali. O fato é que há 38 anos ele estava doente. Verso 6 diz que Jesus viu este homem deitado. E a pergunta é, o que Jesus viu neste homem? Porque o fato dele estar deitado não acrescenta mérito. Acabei de falar para vocês agora há pouco que havia uma infinidade de doentes naquele lugar, não é verdade? Imagina Jesus chegando naquele lugar. Ele só via doentes. Provavelmente para entrar ele teve dificuldade. Provavelmente ele teve que atravessar e pular de alguns enfermos que estavam ali no chão. Talvez para chegar até aquele homem ele tivesse que até ajudar alguns deles a se equilibrar ali para não derrubar alguém que estava doente. Mas o texto diz que Jesus olhou para aquele homem. Por que Jesus olhou para aquele homem? Jesus, ele consegue ver coisas que a gente não consegue. Ele observa coisas além daquilo que é possível ver. Ele vê além do seu rosto lindo aí, além da sua roupa, ele consegue enxergar o seu coração, qual é a sua intenção, se as suas ações são realmente humildes, ou se você só quer aparentar humildade. O texto diz que ele viu aquele homem deitado ali, e o versículo 6 diz que ele sabia que esse homem vivia assim há muito tempo. E naturalmente, quando a gente lê o texto, a resposta clara é: por que Jesus só curou esse homem? Ora, porque já havia 38 anos que esse homem estava ali para ser curado. Era o primeiro da fila, certamente. Olha, em nenhum ponto o texto diz isso. Pelo contrário, o texto nos traz uma dúvida séria. Porque o texto cita entre os doentes que estavam naquele lugar, cegos. Se era um cego de nascença, poderia ter muito mais do que 38 anos. Muito mais. Jesus sabia que ele estava naquela situação há 38 anos. Mas Jesus viu alguma coisa, viu algo que só Deus podia ver. E quando Jesus entrou naquele lugar, ele foi e perguntou para este homem, essa pergunta que parece estranha, mas só esse homem poderia responder a essa pergunta. Jesus chegou naquele lugar, olhou no fundo da alma daquele homem, sabia do tempo que ele estava ali, e então ele perguntou: queres ser curado? Naturalmente, essa parece uma resposta óbvia, não é? Mas fica imaginando o seguinte: qual talvez poderia ser a resposta dos outros? Daqueles que estavam ali, daqueles que o texto diz que estavam ali, aguardando o movimento da água para ser o primeiro a entrar. A característica que o texto diz que aquelas pessoas tinham é que todos estavam esperando o movimento da água para ser o primeiro a entrar. De repente, a pessoa está ali na beira, olhando assim para baixo, e Jesus chega do lado dela e pergunta: você quer ser curado? Olha, não me atrapalha não, que daqui a pouco o anjo vem. Olha, não me tira a concentração, porque eu preciso olhar na hora exata que a água mexer. Fica tranquilo aí que eu vou ser o próximo a entrar na água. Cada um teria uma resposta baseada no seu próprio orgulho. Olha, a minha situação é tão caótica que eu não tenho força para nada, mas eu trouxe aqui um grupo de amigos, e esse grupo de amigos vai me jogar na água, e se eu não for o primeiro, eles vão ter que entrar lá para mim não morrer afogado, né? Há relatos que em alguns pontos desse tanque a profundidade chegava a 7 metros.
Não deveria ser uma boa ideia para quem era paralítico. Mas Jesus perguntou só para esse homem. Sabe por quê? Versículo 7 diz que o enfermo respondeu o seguinte: primeiro, Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque. Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque. Senhor, eu não tenho ninguém. Senhor, nessa situação ninguém pode me ajudar. Senhor, eu não confio em ninguém para realizar esse milagre, porque ninguém tem poder suficiente para fazer isso. Enquanto cada um ali estava com a sua confiança depositada em pessoas, esse homem tinha a convicção de que ele estava sozinho, e se fosse para ser curado, teria que ser uma obra divina. Por que que Jesus pergunta para aquele homem se ele quer ser curado? Porque Jesus queria ver a resposta da fé. Senhor, não confio em homens para resolver o meu problema. Senhor, não confio em homens para resolver o meu problema. Senhor, eu estou sozinho aqui. Senhor, ninguém pode me ajudar. Senhor, o meu problema ninguém pode resolver. Ninguém. E você, irmão? Você está na beira do tanque assim? Você está achando que ninguém pode resolver o seu problema? Que não há ninguém que possa carregar você? A segunda resposta, tão impactante quanto essa, é: quando existe ali o movimento, a agitação da água, o que acontece é que eu não tenho condições, eu não tenho força. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Jesus perguntou para o homem: você quer ser curado? Senhor, ninguém pode me levar lá. E o segundo ponto é: Senhor, não tenho força própria para conseguir isso. Sabe quantas pessoas naquele lugar teriam essa resposta? Só um homem. Só um. Só um. Só um enfermo tinha essa resposta. Irmãos, sabe quanto tempo esse homem esperou para dar essa resposta? 38 anos. 38 anos para reconhecer que certas coisas na vida só Deus pode curar. 38 anos para entender que há coisas na sua vida que só Ele pode fazer. Que nenhuma pessoa pode intervir, que você mesmo com seu esforço não vai alterar situação nenhuma. Você vai continuar sendo um enfermo, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente falando. Tem gente que está esperando Jesus chegar na sua vida e perguntar: você quer ser curado? Mas você ainda não está pronto para dar a resposta certa. Por que que Jesus não saiu perguntando de enfermo por enfermo? Você quer ser curado? Você quer? Você quer ser curado? E você? Porque as respostas eram sempre confiando em um ser humano, seja no ser humano que está ao seu lado, seja em si mesmo. Esse homem não. Esse não. Ele demonstrou a sua fé em Deus estando no lugar onde a cura acontecia. Ele estava lá. Dentro da sua limitação, ele foi e buscou ao Senhor, onde ele achou que Deus ia se revelar para ele. Mas ele tinha a convicção de que não seria um ser humano que ajudaria ele, que não seria ele próprio que ajudaria ele, que somente um milagre divino o tiraria daquela situação. E ele encontrou. Ele encontrou vida. Uma pessoa morta. 38 anos. Já ficou doente em cima de uma cama?
Já passou dias internado no hospital, sem poder sair, sem poder se levantar? Já sentiu a agonia de você olhar para o relógio e ele não passar nunca, porque a sua situação não muda? Esse homem estava 38 anos desse jeito, irmãos. 38 anos. Mas não olhe para ele como alguém muito diferente de você e de mim. Porque a gente tem um coração duro também. Porque muitas vezes a gente prefere confiar na ciência do homem, na habilidade de algumas pessoas, na intervenção de algumas pessoas na nossa vida, ou na nossa própria capacidade. Coloca Deus de lado, fica na beira do tanque, esperando o momento certo, onde a glória não vai ser de Deus, a glória vai ser minha. Mas depois de 38 anos, esse homem foi de forma humilde diante de Jesus. Deu a resposta que somente ele poderia dar. Irmãos, por que Jesus fez essa pergunta? Porque somente esse homem poderia dar a resposta certa. Por que Jesus só curou um homem? Porque só um homem naquele lugar estava preparado para ser curado. Pastor, você está dizendo para mim que eu não posso confiar no ser humano? Que eu não posso confiar nas pessoas ao meu redor, ao meu lado? Que eu preciso confiar em Deus? Que eu não posso confiar na minha própria força? Que eu preciso confiar em Deus? Então como é que eu faço agora? Como é que eu vivo? O que Deus faz? O que eu faço? Eu também cheguei a essa questão. Então eu fiz uma prova com Deus. Eu estava na sala de casa e eu olhei e tinha uma pilha de roupas assim para passar da bebê. E aí eu fiz uma oração e disse: Senhor, eu confio em Ti. Eu não confio em nenhum homem, eu confio em Ti. Senhor, é pela fé que eu creio que essas roupas vão todas passar agora, em nome de Jesus. E aí, irmão, de repente, eu senti no coração aquilo, sabe? Estava quase flutuando ali na oração e tudo. E de repente eu abri os olhos e a pilha continuava lá com a roupa para passar. A sequência do texto diz que ao ouvir a resposta humilde do homem, Jesus disse: levanta, pega a tua cama, a tua maca, a esteira que você está deitado e vai. Vai porque a cidade está lotada. Vai porque faz 38 anos que todo mundo conhece quem você é, um homem atrofiado. Vai porque agora você vai testemunhar, vai ser o testemunho vivo do poder de Deus. Irmão, aquilo que é parte de Deus, Ele sempre vai fazer. O milagre, Deus faz. Pegar a pessoa morta e colocar de pé, Ele faz. Pegar o atrofiado, fazer com que os músculos voltem, com que a vitalidade volte, que ele se coloque de pé, que ele seja capaz de carregar logo na sequência alguma coisa. Esse poder de Deus é só de Deus. Ele vai fazer. Agora, carregar a sua maca, só você pode fazer. Quer ver um exemplo? Eu trabalho muito com casais. Muito com casais. Eu costumo falar para os casais o seguinte: olha, eu não acredito na transformação de pessoas. E aí, de repente, os casais param assim e ficam olhando para mim. Pastor, se você não acredita em transformação de pessoas, por que o Senhor está aqui aconselhando a gente? Eu falei, era exatamente essa pergunta que eu queria. Quero que vocês saibam que se vocês tentarem transformar a realidade do relacionamento de vocês pela própria força, vocês vão conseguir isso por uma semana, por 2, por 1 mês, e depois volta tudo como era antes. Eu não acredito na transformação de pessoas.
Eu acredito que Deus transforma pessoas. Só Deus tem poder para transformar a realidade do seu relacionamento. Mas é só você que no caminho de casa vai parar na floricultura, vai comprar um buquê de rosas e vai levar para sua esposa. Deus faz um milagre no seu relacionamento, mas você carrega a maca. Quem carrega a maca é você. Consegue entender isso? Meu irmão, sabe qual é o problema? O problema é que a gente é pecador. Jesus vem e fala assim, olha, a vida eterna é o poder de Deus, transformando pessoas da morte para a vida, tirando a pessoa do leito, fazendo o atrofiado voltar a ter vitalidade. Isso é poder de Deus. Mas as outras coisas, irmãos, é você que tem que fazer, é você que tem que se dispor, é você que tem que ir atrás. Eu digo para você, busque Deus, no lugar que for, da forma que for, com o maior esforço possível, enquanto você tem saúde, enquanto você tem disposição, corra atrás do Senhor. Foi isso que esse homem fez, do alto da debilitação dele, ele buscou Deus onde ele achava que Deus estava, e Deus foi até ele. Gente, Deus ele não se esconde de nós, Ele está à disposição. Mas é um padrão de Deus ser encontrado por aqueles que o buscam. A gente abraçou uma fé em Cristo Jesus. A gente já crê na vida eterna. Mas sabe o que a gente tem reproduzido na nossa vida? Algum tipo de oração hipócrita, como eu brinquei falando agora há pouco da pilha de roupa para passar. Canso de atender mulheres clamando pelo seu casamento, mas não estão dispostas a carregar a sua maca. Não querem. Reclamam do marido, mas na hora de carregar a maca, maridos reclamando das mulheres, conseguem descrever o problema todo, mas quando chega na hora de carregar a maca, eu acho interessante as pessoas que vêm e pedem às vezes oração no culto de quarta-feira, pela salvação dos seus parentes. Pastor, lembra de orar pelo meu filho que está desviado? Não é assim? Vou fazer uma pergunta para você, só para você pensar. O que mais falta a Deus fazer se Ele já enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, pela salvação de todo mundo? A parte de Deus já foi feita, meu irmão. Quem vai carregar a maca agora é você. É você que tem a responsabilidade de orar, se colocando diante de Deus para salvar a vida de alguém. Senhor Jesus, que esse tempo de meditação hoje, na Tua Palavra, possa gerar em mim um poder extraordinário do Espírito Santo, para quando eu chegar naquele momento com meu filho, eu poder dar um abraço nele, que ele sinta a presença de Deus de maneira tal, que ele veja nos meus olhos uma alegria que ele não tem, e que ele não possa ter oportunidade de escolher o mal, porque Jesus é irresistível. Pessoas à beira do tanque, irmão. Pessoas à beira do tanque. Ou tenta fazer coisas que são parte de Deus, ou tenta ganhar pela própria força coisas que são impossíveis.
Pessoas que estão deixando de lado os seus afazeres e colocam na responsabilidade de Deus. Às vezes eu imagino Deus ouvindo algumas das nossas orações, sabe? Ele olhando para a gente assim, falando assim, mas meu filho, essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é sua. Eu já fiz a minha parte. Eu estou ativo. Infelizmente a gente não vai ter tempo de esmiuçar a sequência do texto, você pode ler em casa. Mas é muito interessante que alguns versos para frente, Jesus ali num debate ali com os fariseus, ele vai dizer para eles, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Gente, esse é o exemplo de Jesus. É trabalhar. É trabalhar. É se esforçar. É ir. É ir. Fazer realmente aquilo que está ao seu alcance e não tentar interferir aquilo que é parte de Deus. Aquilo que é parte de Deus, a gente com humildade se ajoelha e fala, Senhor, nisso aqui ninguém pode me ajudar. Nisso aqui, meu esforço é vão. Jesus vem e opera um milagre. Acho interessante. Jesus, ele não é do tipo que arromba a porta, sabe? Jesus é do tipo que pergunta. Você quer ser curado, irmão? Você quer ser curado? Sabe o que Jesus está esperando para curar a sua vida? A resposta certa. Talvez só uma pessoa aqui essa noite esteja pronto para dar essa resposta. Talvez todos nós. Mas você precisa entender que a resposta precisa ser certa. Senhor, sei que nesse ponto da minha vida, ninguém pode me ajudar. Sei que nesse ponto da minha vida, meu esforço é vão. E Pai, quero dizer para Ti, que assim que o Senhor me tirar dessa situação, eu vou sair pelo mundo inteiro, mostrando aquilo que o Senhor fez. Detalhe final, versículo 9 diz, imediatamente o homem ficou curado, pegando a sua maca, começou a andar, e aquele dia era sábado. Irmãos, Jesus ele não quebrou a lei. Na verdade, a lei do sábado ela tinha uma interpretação muito clara. Um dia dedicado para a glória de Deus. Os fariseus, religiosos da época, começaram a acrescentar várias práticas com relação ao sábado, coisas que deveriam ser evitadas, que não poderiam ser executadas. Tinha um monte de regras, inclusive o ato de você cuspir no chão era proibido. Por isso que Jesus, em alguns textos, faz questão de mostrar que não tinha uma coisa a ver com a outra. Quando Jesus fala para esse homem, pega a sua maca e ande, ele estava querendo mostrar o que era para acontecer no sábado. Sabe o que é para acontecer no sábado? Pessoas indo, observando pessoas, resgatando pessoas da morte para a vida. E deixar com que elas andem para mostrar que vida eterna só acontece com Jesus. Lembra do versículo 24 que a gente iniciou lendo? Lá dizia que a pessoa precisava ouvir e crer e tinha a vida eterna, não era? Eu falei para vocês que às vezes Jesus fazia algo na prática e depois vinha o sermão. E às vezes vinha o sermão e ele fazia a coisa na prática. Jesus chega para o homem, fala, o homem crê, o que acontece? Vida eterna. Meu irmão, isso é o que está disponível para você. É o que está disponível para você. Jesus entra aqui essa noite,
consegue observar cada uma das nossas enfermidades. Olha para todos nós, mas Ele não pergunta para todos. Ele não vai perguntar para todos, irmãos. Ele só vai perguntar para alguns. Você quer ser curado? Só para aqueles que tiverem a resposta certa, a nova vida vai ser gerada. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, separamos esse tempo para falar sobre vida eterna. Algo extraordinário da tua parte, que nenhum ser humano pode nos conceder, e que nenhum esforço próprio, nenhuma obra nossa vai poder conquistar isso. É dádiva, é graça, que vem através de um conhecimento da tua palavra, acompanhado de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Pai, hoje nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor está aqui do nosso meio, olhando para as nossas vidas de uma maneira diferente, observando coisas que somente o Senhor pode ver, olhando no nosso coração aquilo que está escondido às 7 chaves, coisas que a gente sabe que nenhum ser humano pode nos ajudar, às vezes por orgulho, mas às vezes uma realidade. Coisas que a gente já tentou lutar contra, pecados, Pai, que estão arraigados ali no nosso coração, que a gente já tentou pular eles, que a gente já tentou ludibriar, mas a gente volta sempre para o mesmo lugar. Problemas que têm interferido nos nossos relacionamentos, que têm acabado com os nossos casamentos, que têm separado famílias. Pai, coisas que há tantos anos nós temos lutado contra e não conseguimos vencer. Pai, será que essa noite chegou o momento de nós darmos a resposta certa? Será que essa noite chegou o tempo, Pai, de nós reconhecermos com humildade diante de Ti que ninguém pode nos ajudar, que a nossa força não vai ser suficiente para nos salvar, que não há outro libertador senão o Senhor, que só o Senhor que pode conceder vida aos mortos, que somente o Senhor pode transformar a nossa realidade, que a vida eterna só é possível em Ti, Jesus. Será que finalmente nós estamos dispostos a nos colocarmos diante de Ti e reconhecer e clamar ao Senhor por uma intervenção divina em nossas vidas, por algo sobrenatural, que venha nos curar de uma vez por todas, que venha nos dar forças e renovar as nossas vidas, para que nós tenhamos disposição para imediatamente já começarmos a trabalhar, para imediatamente nos colocarmos de pé no meio de um mundo de pessoas mortas e começar a testemunhar da Tua palavra. Pai, eu não sei quantas pessoas o Senhor trouxe aqui nessa situação hoje, mas eu tenho certeza, Pai, que eu sou uma delas, que tanto preciso reconhecer isso, Pai. Como sou arrogante, imaturo, como acho que as minhas próprias forças vão conseguir transformar a realidade do que sou. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós. Irmãos, eu peço que vocês continuem de olhos fechados.
E eu gostaria que você que ouviu essa noite o chamado de Jesus, dizendo, perguntando se você deseja ser curado, e você entende que essa palavra é para você essa noite, e se você está disposto de verdade a dar a resposta certa, dizendo que ninguém pode ajudar, que você mesmo não vai conseguir, que você depende da ação de Cristo Jesus para essa transformação, que você venha aqui na frente. Nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos a Jesus Cristo, nós vamos viver um observar de Jesus na nossa vida neste momento, vivendo uma intervenção em nossas vidas, para que nunca mais nós sejamos os mesmos, nunca mais nós sejamos conhecidos como atrofiados espirituais, como pessoas que não têm jeito, como pessoas que não podem mudar. Pai, nós estamos prontos a dar a resposta certa, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós estamos prontos para nos levantar e trabalhar, mas temos consciência que pela nossa própria força não vamos conseguir. Mas se o Senhor Jesus, se o Senhor neste lugar decidir nos dar a vida eterna, nos dar essa nova vida, tudo vai ser transformado, Pai, tudo vai mudar, e é isso que nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus.